Vamos falar hoje a respeito de dois conceitos que geram muitas dúvidas em quem está se aventurando pelos textos do Círculo de Bakhtin, que são os conceitos de autor-criador e autor-pessoa. A explicação que eu trago neste vídeo é aquela que eu ministro em sala de aula, uma espécie, digamos, de explicação instrumental para que você possa se aproximar dos textos do círculo, realizar a sua leitura e, quem sabe, até divisar aspectos desses dois conceitos que não estão comentados neste vídeo. Então, é uma espécie de explicação para que você possa ir aos textos e realizar a sua própria leitura. Inclusive porque essa discussão a respeito do autor-pessoa e autor-criador é algo que gera polêmica, inclusive entre os próprios pesquisadores bakhtinianos. Existem algumas divergências, existem alguns questionamentos, existem discussões a respeito dos limites entre os conceitos de autor-criador e autor-pessoa, autor primário, autor secundário e imagem do autor. Mas nesse vídeo eu vou focalizar apenas a questão do autor-criador e do autor-pessoa para, de algum modo, te dar um instrumento para a sua leitura e reflexão dos textos do Círculo de Bakhtin. Vamos lá. O que é o autor-pessoa? Didaticamente, eu diria que o autor-pessoa é a pessoa real, que existiu ou que existe. É a pessoa de carne e osso que precisou existir ou que existiu e que realiza determinada obra. Então, eu precisei de um sujeito de carne e osso que escrevesse um romance. Eu precisei de um sujeito de carne e osso que pintasse uma tela. Eu precisei de um sujeito de carne e osso que elaborasse o roteiro de um filme. Esse é o autor-pessoa. Esse autor-pessoa não se confunde com o autor-criador. O autor-criador deriva do autor-pessoa, mas não se confunde com ele. O que é o autor-criador? O autor-criador é um princípio constitutivo e particular de uma determinada obra. Cada obra de arte tem um autor-criador, que deriva do autor-pessoa, mas não se confunde com ele. Esse autor-criador é quando eu tenho um projeto discursivo, um projeto de dizer, eu quero pensar arquitetônica e composicionalmente uma obra de arte e eu arranjo os elementos, eu organizo os elementos para compor a minha obra de arte. Vamos supor que eu seja um escritor de romances. Então, eu imagino determinadas personagens, eu crio, a partir disso, determinados diálogos, e ali veiculam-se temas, veiculam-se discussões, veiculam-se posicionamentos ideológicos, e haverá um momento em que eu darei por encerrado o meu projeto discursivo. Quando eu encerrar o meu projeto discursivo, encerrar o meu texto, eu terei criado uma obra de arte, um romance. Esse romance tem um autor-criador único e inseparável desta obra. Por quê? Porque esse autor-criador ele é um princípio constitutivo, é quando nós sentimos a organização daquela obra. Alguém que pensou o início, meio e fim, que pensou quais personagens haveriam, quais diálogos elas teceriam, quais temas seriam discutidos, quais valores ideológicos estariam em jogo. Esse é um princípio constitutivo da obra de arte. Tanto assim que se no curso da minha vida eu mudar de valores ideológicos e repensar aquela obra, eu posso até refazê-la. Mas aquela primeira obra, ela tem um autor-criador único. E se eu a refizer, ali será um outro autor-criador. O autor-pessoa, ele vive, mas o autor-criador, ele é deslocado da existência ética para a existência estética fechada, pertence apenas àquela obra. Vamos ver essa questão com exemplos que eu acredito que facilitarão ainda mais a compreensão. Pensemos, por exemplo, no autor pessoa Machado de Assis. Existiu uma pessoa de carne e osso que escreveu determinados romances. Essa pessoa é o Machado de Assis. Mas ainda que ele usasse um pseudônimo, ainda que eu não conhecesse, não soubesse exatamente se houve aquela personagem histórica, aquele autor histórico ou não, será que o Homero existiu, não existiu? Mas, de fato, alguém
de carne e osso precisou escrever ou precisou transcrever, organizar, compilar algo que depois eu entendi como uma obra de arte. Eu preciso de uma pessoa real que elabore uma obra de arte. Então, Machado de Assis é uma pessoa real, que no curso de sua vida pode compor obras estéticas. Em cada obra estética que ele compuser, haverá um autor criador. Então, por exemplo, eu tenho o autor criador A, que eu estou aqui nomeando como A, não que o Bakhtin assim o faça, mas eu estou nomeando para exemplificar didaticamente. Eu tenho o autor criador A, que é o autor criador de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ali existe um autor vinculado àquela criação, único daquela criação estética, único daquela obra de arte. Alguém que organizou aquele projeto discursivo, que elegeu determinadas personagens, que pensou determinados diálogos, que imaginou determinadas situações narrativas, que imaginou as peripécias narrativas, o início, o meio, o fim, que dispôs determinadas discussões temáticas e que encerrou aquele projeto. Ele é um autor criador vinculado àquela obra estética específica. Outro autor criador é o que nós vamos encontrar em Dom Casmurro. Em Dom Casmurro, novamente, eu tenho uma organização composicional, arquitetônica, temática, determinadas personagens, determinados diálogos, determinadas discussões, determinados valores ideológicos sendo discutidos em uma narrativa composta em uma determinada estrutura narrativa que chega ao seu fim. Quando eu chego ao fim, eu percebo uma unidade organizativa daquela obra. O leitor ou o espectador, ele percebe a unidade constitutiva daquela obra. Essa unidade é preciso que ela seja dada por um autor esse que vai organizar, digamos assim, todo o fluxo narrativo, a vida das personagens, o que elas vão dizer, o que elas vão discutir, quais temas serão colocados. Esse princípio organizativo da obra é o autor criador. Poderíamos pensar em outro autor criador, que é o autor criador de Memorial de Ares. Então, eu tenho o mesmo autor pessoa, mas outro autor criador, porque para cada obra estética eu tenho um determinado autor criador, já que o autor criador ele é vinculado à obra, ele é um princípio constitutivo da obra, aquele que organiza de maneira geral a obra. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar num outro caso. Vamos pensar no caso da Ivani Ribeiro. Então, eu tenho uma determinada autora, pessoa, uma pessoa de carne real, de carne e osso, uma pessoa real, que escreveu ou compôs 2 telenovelas, inclusive com o mesmo título, Mulheres de Areia, em 1973, e Mulheres de Areia, em 1993. Neste caso, ainda que eu tenha a mesma pessoa, para cada uma dessas telenovelas, eu vou pensar na existência de um autor criador. Porque de uma telenovela para outra, determinados personagens podem aparecer ou desaparecer. Determinados personagens podem ganhar mais diálogos, outras perderem diálogos. Pode-se atualizar um diálogo, mesmo que fosse uma atualização mínima. Então, na década de 70, por exemplo, as pessoas estão falando ali do telefone com fio, e na década de 90 eu já estou pensando no telefone sem fio. Mesmo essa atualização faz com que eu mude o meu projeto discursivo, a minha forma arquitetônica e composicional de compor aquela obra de arte. Então aqui eu já tenho 2 autores criadores diferentes. Mesmo que eu tenha a mesma pessoa reescrevendo uma obra estética, eu tenho autores criadores diferentes. Então, eu posso falar no autor criador da telenovela Mulheres de Areia, de 1973, e a autora criadora da telenovela Mulheres de Areia, de 1993. Ou seja, ainda que com o mesmo título, ainda que com grande parte das personagens parecidas, ainda que com digamos, boa parte do fluxo narrativo igual, ainda assim, como eu mudei aquela obra, eu já posso pensar em autores criadores diferentes. Porque o autor criador, ele dá unidade para aquela obra específica. Ele está
preso naquela obra, ele é o princípio constitutivo daquela obra. E se eu recrio aquela obra, eu estou agora diante de um outro autor criador. Talvez você esteja pensando em outros exemplos, quando, por exemplo, eu tenho uma telenovela que é feita por outros autores. Então, eu tenho um autor pessoa que escreve uma determinada novela e depois de algum tempo, outros autores reescrevem aquela novela. Nesse caso, eu tenho duas mudanças. Eu tenho a mudança do autor pessoa e também a mudança do autor criador. Porque o autor criador, ele é único e inseparável daquela determinada obra estética que foi composta. Eu espero que essa explicação te ajude a compreender esses conceitos bakhtinianos e conforme você for avançando nos seus estudos, você volta aqui para comentar conosco como tem sido essa apreensão, essa compreensão e esse eterno aprendizado das discussões propostas pelo Bakhtin e pelo Círculo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.